Queria falar, pai. Não me toquei que estava acabando a reunião aí, peço desculpas. Vamos lá, mais uma pegada. A gente fiz um intervalo um pouco mais longo hoje. A ideia é talvez avançar um pouquinho mais das 10 horas aí. É para render um pouco melhor a aula. Eu queria abrir um exemplo do Shigley. Tinha o do Enad de um outro ano aí que eu podia ter separado também, mas eu acabei não separando. Esse tem algum exemplo legal aqui, eu tinha separado no semestre passado. Não. E é uma coisa parecida com isso, isso é muito... esse aqui dá para fazer. Vocês estão vendo a tela, não? Eu falando sozinho. Então, esse é o tipo de exercício clássico, tá? Que eu vejo assim mais voltado à vida real, tá? Mais voltado à vida real. Claro que depende do mecanismo, né, que você vai ter. Aqui tá legal. Aqui tá legal. Mais voltado ao que você vai ter na vida real, tá? Na vida real. Então, aí é que tem outro conceito físico muito importante, tá? Além desse aqui que eu falei, tentei explicar no quadro e não sei se fui muito feliz. Aqui tem um conceito físico muito importante, que é o conceito da relação entre torque e potência. Entre torque e potência. Deixa eu puxar aqui para a gente sacar do início. Então, eu já falei algumas vezes, tá? Acho que eu falei algumas vezes que potência não é força. Potência é uma força relacionada com uma velocidade. Então, potência, da mesma maneira, não é torque. Potência é torque relacionado com velocidade angular. Então, potência é igual a torque vezes velocidade angular. Numa engrenagem de dentes retos, tá? Numa engrenagem de dentes retos, a gente tem a linha de ação, que é ali do ângulo de pressão. Nessa linha de ação que vai acontecer o contato. Aí esse contato vai ser no ângulo de pressão devido ao formato evolvente, né? Devido ao perfil evolvente dos dentes. Então, quando há o contato, vai existir essa força 2,3, certo? No ângulo de pressão φ. Então, ação e reação, diagrama de corpo livre da engrenagem. Tá? Então, se há essa força de contato nos dentes, tem que ter uma força de igual magnitude, direção, né, e sentido oposto. E essa força vai estar atuando no eixo. No eixo. Então, aqueles exercícios que a gente fez no capítulo 7, que eu colocava lá para vocês já uma força no eixo, na real, é essa força aqui. Essa força B3, que é igual à força 2,3. Igual à força 2,3. Só que se esse diagrama de corpo livre eu deixar ele isolado, tá, ele vai tender a girar essa engrenagem. Tá? Porque eu tenho uma força aqui, eu tenho uma força aqui, mas ela ainda tem a tendência de girar. Então, é necessário um torque para equilibrar este giro, né? Para equilibrar esse corpo no espaço. E aí o torque, esse é o torque que está transmitido pela engrenagem, o torque B3. Esse torque B3, ele vai ser igual ao quê?
esse torque B3 vai ser igual a força 3,2, tá? Vezes o raio, que é o diâmetro sobre 2. Qual raio? O raio ou o diâmetro primitivo, né? Porque é o raio, o diâmetro de contato das duas engrenagens. Então, aqui agora tudo começa a se encaixar. Olha só. Essa força 2,3 ela é chamada de carga transmitida WT, né? T de tangencial. Carga tangencial que a engrenagem transmite. E a carga total... Tem um gráficozinho aqui para me ajudar? Não explica, não. Me peguei apertado aqui. Então, a carga tangencial. Só que a carga total, ela é a carga tangencial mais o W radial, WR. Tá? E aí você tem a relação de ângulos com o ângulo de pressão. Ângulo de pressão. Deixa eu ver se ele não tem nenhum exemplo aqui para me ajudar a explicar. Esse aqui é meu de dente helicoidal. Desgrila. Não, também. Enfim. Só que isso não está bem claro, tá? Quando aparece um problema desse tipo. Então, ele fala aqui de potência, ele fala de rotação, mas ele não me fala de carga radial, de carga tangencial ou de carga total. Tá? Então, onde é que estão esses dados? Onde é que estão esses dados? Esses dados estão escondidos na definição de potência. Né? Potência é torque vezes velocidade angular. Torque, o que é torque? Qual que é o torque da engrenagem? Eu já falei, né? O torque é o WT vezes o diâmetro sobre 2. E a velocidade angular, ela é πn sobre 30. Então, relacionando os dois casos ali, né? Velocidade angular com o torque, tá? Eu tenho essa relação aqui. Essa relação aqui. Eu não queria largar assim, tchau. Eu gosto de fazer a dedução. Eu sem câmera aqui, agora me peguei apertado. Ai, tem isso aqui. Isso aqui pode me ajudar. O que é o vício? A gente não é acostumado a mudanças. Olha aí, cara, funcionou. Vou ligar. TechPix voltou. TechPix voltou. Uma melhor resolução do mercado. Tem uma mancha bem no centro da câmera. Porcaria. Bom, o que eu quero que vocês entendam é potência, é torque vezes velocidade angular. Torque é a força tangencial vezes o diâmetro sobre 2. E a velocidade angular é a rotação, né? Sei lá, 60 RPM. Então, uma rotação tem 2 πs e 1 minuto tem 60 segundos. Então, esse aqui é o fator de conversão. E eu vou jogar tudo isso aqui nessa relação de potência. Eu vou ter potência definida como... Ele usa H, por isso que eu estou usando H, tá? Não estou usando P nem qualquer outra variável desse tipo. Vezes o diâmetro sobre 2, vezes a rotação, vezes 2π sobre 60. Corta, tá? Não tem mais muito o que cortar. Mas eu tenho a relação do engrenamento, tá? O diâmetro primitivo, o que é? Número de dentes vezes o módulo. Eu vou jogar isso aqui nessa relação também. H igual número de dentes vezes o módulo, vezes a rotação, vezes π sobre 60.
Então, aqui está a minha relação. Então, eu descubro a força tangencial, a carga tangencial, através do quê? O que eu preciso ter? 60 vezes a potência, H, sobre número de dentes, vezes o módulo, vezes N, vezes π. Essa aqui é a relação. Como o módulo, normalmente eu entro ele em milímetros, tá? E a potência eu entro ela em watts, que é quilograma metro por segundo ao quadrado, metro e aqui milímetro. Então é colocada uma relação, opa, não é essa tela aqui, de 60 mil, certo? Aqui ele não substituiu pelo número de dentes, né? Eu já substituí, não me toquei disso, enfim. Mas é o que você vai utilizar. Então, olha só, você sabendo a potência, o número de dentes e o módulo, tá? E a rotação, você descobre a carga tangencial. Tá? Importante, aluno, que erra isso na hora da prova. Erra isso na hora da prova. Aqui me explica melhor. A carga tangencial, a carga total 2,3, ela é igual à força 3,2 ou não? O que vocês acham? Então, como é uma força de aceleração, ela tem que ser igual. Ela tem que ser igual. Estou com o fone cortado agora que eu vi. Ela tem. Só que quando eu coloco na fórmula, eu tenho aqui, ó, diâmetro e rotação. Então, se eu usar o diâmetro e a rotação do pinhão, eu vou encontrar um valor WT. Se eu usar o diâmetro e rotação da coroa, eu vou encontrar o mesmo valor de WT, de carga tangencial, tá? Não pode ser diferente. Agora, você tem que se ligar, você como vai aplicar essa fórmula direto, às vezes sem saber de onde é que ela vem, né? Que você tem que ter condizência com o diâmetro, com a rotação. Não adianta usar o diâmetro de uma engrenagem e a rotação de outra engrenagem, tá? Isso já teve aluno fazendo. Então, estou avisando para que vocês não cometam o mesmo erro. Você pode aprender com os erros dos outros, né? Não precisa cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu estou me enrolando, já é 10 horas e nem comecei o exercício. Exercício 13 e 27, então. Então, a figura mostra para as engrenagens, dentes retos para facilitar, né? Tendo o módulo 3, um pinhão de 18 dentes, 20 graus, adicionando uma coroa de 45 dentes. A potência é 24 kW e a rotação é 1.800. Agora, aonde que está essa rotação, pessoal? Essa rotação está no eixo de entrada. Está aqui dizendo, ó, entrada. Então, essa rotação está no eixo de entrada. Tá? Então, para mim calcular a força no eixo, na engrenagem 3, eu não posso usar essa rotação. Eu tenho que calcular qual que é a rotação desse eixo B. É isso que tem que tomar um certo cuidado. Mas se você sabe que ela é igual, você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Então, vamos fazer a coleta dos dados aqui. Eu vou colocar no caderno. Potência 24 kW. Rotação 1.800 RPM. Mais módulo 3. Número de dentes do pinhão igual a 18. Aí, ó, eu já consigo calcular o WT. A carga tangencial no pinhão. O
que tem que ser a mesma da engrenagem. Tá? Eu tenho 18 dentes, eu vou botar aqui, ó, número de dentes da coroa, 45 dentes. Tá? Stop share. Deixa vocês verem minha tela. A TechPix aqui. A fórmula, então, é 60.000. Eu estou olhando no caderno aqui, tá? H sobre... Deixa aqui a folha anterior. 60.000 H NMNP. Já me esqueci. Número de dentes, vezes módulo, vezes a rotação, vezes π. Então, a carga tangencial, 60.000, vezes a potência. Aí, aqui tanto faz você usar quilowatts ou watts. Tá? Se você usar quilowatts, a tua resposta final vai dar em kilonewtons. Se você usar watts, a tua resposta final vai dar em newtons. Então, dá para trabalhar nesse sistema bem tranquilo. Número de dentes, o que agora? Como eu vou usar do pinhão, vou usar o número de dentes e a rotação do pinhão. 18 vezes o módulo 3 vezes 1.800 vezes π. Absurdo, o senhor não botou o P no módulo. Não sei se eu falei isso antes. Porque para acontecer o engrenamento, o módulo da engrenagem tem que ser igual ao módulo do pinhão. Senão, não vão encaixar os dentes. Tá? Vai ter um dentão largo e um dentão fino. Você não vai conseguir engrenar eles, né? Não vai conseguir montar. Então, tem que ser o mesmo módulo. Ser o mesmo módulo. E aí, vamos fazer essa continha aí. Continha de padeiro aí. Então, eu tenho 60.000 vezes 24, dividido por 18, dividido por 1.800, dividido por 4,72 quilonewtons. Tá? 4,72 quilonewtons. Então, esta é a força que está atuando no sentido tangencial do meu pinhão. Tangencial do meu pinhão. Então, se eu fizer um diagrama de corpo livre, somatório de forças em x e em y. Tá? Tem que fazer primeiro aqui o triângulo da engrenagem, né? Essa força tangencial, eu não consigo transmitir essa força pelo contato da engrenagem acontecer devido ao perfil envolvente. Essa força tangencial vai acontecer em cima de uma linha de ação que é no ângulo de pressão. Então, para mim gerar essa força horizontal, eu preciso gerar uma força vertical. Então, esse aqui é o WT e esse aqui é o WR. Certo? E o W total, que vai ser a soma dos dois, é o que vai acontecer de reação no meu eixo. Tesão, né? Total. Mais o torque. Tá? Quanto que vale esse cara? Quanto que vale esse cara radial? Bom, aqui é semelhança de triângulos, tá? Aqui é semelhança de triângulos. Então,
eu tenho o ângulo φ, eu tenho o WR, que seria aqui o que está junto com o ângulo. Tá? Está escapando aqui do TechPix. Aqui vai. Semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Tangente de φ é igual ao oposto WR sobre WT. Então, a carga radial é a carga tangencial vezes a tangente do ângulo φ. Tangente de φ, né, do ângulo de pressão. E o total, né? Total que seria esse inclinado aqui, ó. Eu vou ter que pegar o cosseno do ângulo. Então, o cosseno vai ser... Vamos botar do ladinho, vamos perder. Cosseno do ângulo φ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, WTzinho sobre WTzão. WTzão é igual a WTzinho sobre cosseno de φ. Tá? Então, vamos calcular. WT é igual ao ângulo de pressão é 20 graus, né? Ele falou no problema, não botei aqui. WT não, WR é igual a WT vezes tangente do ângulo φ, ou seja, 4,72. Vou botar em outra cor só porque está acabando minha caneta. Vezes tangente de 20 graus. E o W total é WT sobre cosseno de φ, ou seja, 4,72 dividido por cosseno de 20 graus. Tá? O WR, tá? Graus, degrees, tá? O ângulo radial não tem muita função, tá? Não tem muita função, não tem muito significado. 1,71, 72, vai. Quilonewtons. Só para você saber que existe uma força ali no sentido radial. Agora, o WT é a força que vai acontecer em cima dos teus eixos, dos teus rolamentos, tá? Então, 20 cosseno ali. Isso aqui agora eu vou fazer assim, dividido por 4,72 e o inverso. 5,0. E aí, a gente observa a influência do ângulo de pressão, tá, na força total, certo? Para esse mesmo caso, se o meu ângulo de pressão fosse 25 graus, aumentando um pouquinho só, ele vai se tornar 4,72 invertido. De 5 para 5,20. Então, você tem um acréscimo na força que será transmitida ao eixo. Essa força, então, vai acontecer aqui, né? Está acontecendo aqui. Olha, ela está acontecendo em cima do eixo. Então, qual é a reação no mancal A e B? A reação no mancal A e B
é metade, como é uma viga, espaçamento igual, aqui, né, teoria das vigas, a força que acontece metade aqui, metade aqui. Então, se aqui acontece 5 kN, eu vou ter 2,5 kN em cada mancal. E na engrenagem mancal B e C, professor, a mesma coisa? A mesma coisa. Tá? Porque a ação que acontece no 2 é a reação que acontece no 3. A ação que acontece no 3 é transmitida para o eixo, para o mancal B e C. A ação que acontece no 2 é transmitida para o eixo, para o mancal A e B. Então, as 4 forças são iguais. Iguais a metade do WTzão. 5 kN, na verdade 2,5 kN cada um. Tá? Mas, ó, a sacada é sair da potência e encontrar a força. Tá? Essa aqui que é a grande sacada das engrenagens. Tá? O que mais que dá para calcular aqui? Eu tenho 18 dentes e eu tenho 45 dentes. Quanto que é a minha relação, pessoal? Né? Lembra que a engrenagem motora dividido por engrenagem movida. Então, vou compartilhar aqui. Minha tela cheia, isto, que é a calculadora e tudo mais. Então, a minha engrenagem motora tem 18, a engrenagem movida tem 45, eu tenho uma relação de 0,4 vezes 1.800 de entrada. Na saída, eu tenho 720 RPM. Olha como fica fácil. Vou fazer a conta de novo. Engrenagem motora, número de dentes de engrenagem motora, dividido pelo número de dentes de engrenagem movida, vezes a rotação de entrada. 1.800. Onde é que está isso, professor? De onde é que tirou esses valores, essas coisas loucas? Meu Deus do céu, estou perdido. Tá? Tá nada disso. O professor pega na mão e mostra. Ó, engrenagem motoras e engrenagem movidas. Rotação de saída é igual a E vezes rotação de entrada. Tá? Na dúvida, tem o Gear Generator aí, Tabajara. Está resolvida a questão. Ah, quanto que são os diâmetros, professor? Como é que eu faço para calcular? Número de dentes vezes o módulo. 18 vezes 3. Então, aqui embaixo tem o diâmetro de primitivo 54 milímetros. E em cima, 45 vezes 3, 135 milímetros. Qual que é a distância do eixo A e B? Vai ser 135 mais os 54 que eu calculei antes, dividido por 2. 94,5 milímetros. Olha só, quanta coisa dá para fazer. Uma prova. Ah, que legal. Uma questãozinha assim já dá. Já dá o que falar. Tá? Tá legal. A questão das forças. Eu não acho que está muito bem explicado aqui, por isso que eu gosto de puxar o caderno e mostrar de onde é que vem as fórmulas, tá? Para vocês verem que não tem nada de mágica. Talvez complique um pouco mais quando eu tenho engrenagens cônicas, porque eu tenho 3 dimensões. Tá? Eu tenho ângulo em 2 dimensões. Certo? Então, pode ser que fique um pouquinho mais complicado. Engrenagens helicoidais. Perdão, a mesma coisa. Eu tenho o ângulo de hélice, que é esse psi, e eu tenho o ângulo de pressão. Tá? Então, a minha força radial vai ser baseada no ângulo normal aqui, ó, ângulo de pressão. A força tangencial vai depender dos dois ângulos, do de hélice e do normal.
e a força axial também dos dois ângulos, né? Só que na distribuição um pouco diferente. E aí, de novo aqui, como eu tenho essa força inclinada, eu tenho uma componente axial que vai tender a deslocar, né, a minha engrenagem ao longo do eixo. Mas o cálculo é a mesma coisa, a gente calcula primeiro a tangencial pela aquela equaçãozinha da potência, essa aqui, né, calcula a tangencial. E depois da tangencial a gente calcula a radial, calcula a axial e a total, certo? E a total que vai ser a do eixo, enfim. Tá? Mais alguns exemplozinhos. Engrenagem sem fim, a mesma coisa. A gente tem 3 dimensões, né? Vai depender do ângulo de pressão e do ângulo agora do fuso, né? O ângulo do passo do sem fim. É o lambdazinho aqui, ó. Então, força em x, y, z, força em x, y e z. E na minha engrenagem, né, a força X vai ser a que vai, a força Z vai ser a que vai movimentar a engrenagem para frente e para trás, né? Vai rotacionar a engrenagem. Por isso que ela é mais importante. E aí eu tenho, assim como no fuso, a relação de fricção, né, de atrito, certo? Também de atrito, a relação de eficiência, né? A relação de eficiência baseada no atrito e nos ângulos. Os ângulos, coeficiente de fricção. Deixa eu ver quem que me enviou esses dias. Eu vi, acho que foi o Douglas. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. O catálogo um catálogo de reduções. Não me mandou, mas eu não guardei. Eu queria mostrar para vocês a ideia de eficiência e as relações que apareceram no catálogo e tudo mais. Mas eu vou dar mais uma procurada. Uma procurada na internet também é capaz de achar. Mostrar para vocês na prática de onde é que estão todos esses valores. Tá? Quanto às listas, tá, pessoal? A gente tem agora a lista tem a lista da semana passada, tem essa lista de hoje e tem mais uma lista que eu vou postar semana que vem que vai ser um pouquinho mais longa, tá? Vai ser em cima de dimensionamento de engrenagens e tal, que vai servir de base para a prova para vocês, tá? E a gente já tem tá queimando horário de hoje, enfim, da disciplina. Semana que vem a gente vai falar sobre dimensionamento, tá? Então é uma aula bem longa também, bastante conteúdo, muita coisa relacionada com o que a gente falou hoje, a gente vai repetir a aula que vem, né, para a gente calcular as resistências e calcular a largura da engrenagem, né? Qual a largura que a engrenagem tem que ser para resistir, enfim. E aí a gente vai colocar as 3 listas, e aí o prazo de entrega eu vou colocar junto com o grau B, tá? Junto com o grau B, todas as listas do grau B. No sistema lá está um número aleatório que eu coloquei na hora de jogar a tarefa para dentro do sistema, mas o que vale é isso aí, tá? Todas na semana do grau B,
as tarefas entregues para a gente conseguir corrigir e ter a nota de vocês aí certinha. O grau B vai funcionar como o grau A, vai ter uma tarefa, uma semana para entregar, tudo certo. E o grau C, vocês têm um prazo ali para se atualizar as notas, né? E o grau C também é a mesma coisa, uma lista de tarefas posta aí, tudo no mesmo sistema, tá? Eu vou tirar a foto que já vou botar no grupo. E por hoje era isso, pessoal. Me alonguei um pouquinho, mas é que tenho bastante conteúdo e pouco tempo para passar, e é um conteúdo que eu acho que é interessante, né? Quando fui aluno, eu tive uma disciplina só de engrenagens, então era bastante coisa. E agora a gente tem aqui 2 aulas, então é pouca coisa. Tudo bem, lida com o que dá. Tá? Mas obrigado, boa noite a todos. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp, tá? Pode me mandar lá, assim que der, eu respondo. Valeu, professor. Já vou botar as fotos aí no grupo para vocês aí. Tá. Falou.